Agora, para reglossar outra vez e de novo ensolar-se no panorama de todas as flores da fala, se um ser humano, devidamente fatigado por sua jornalidade no tediário, tendo plenitude de tempo em suas mãos gotosas e lazares de espaço em seus pés sonambulantes, e tão desventurado atrás dos sonhos de exatidão como qualquer Camelot, príncipe da Sinamarga, fosse nesse presente futuro compassado, ininstante, no estado de suspensiva exanimação, convindo, pelo caolho de uma agulha, ao cabo, numa ouvidente visão da velha boa esperança, com todos os ingredientes e egrégios trâmites e tramas, porque no curso de sua persistência, o curso de sua weak story houverá de estar tendo seus recursos, a reverberação das contangentes sens, a reconjugação dos negaciáveis sims, a redissolução dos mentecaptados sons e a conseguinte demolição de ludo, pudera esse insujeito, enquanto véspera volve os damaleões à cama das camélias, e até que a intempestuosa nox lograsse ouvir o galicanto e a aurora lucanora, distinguir de um nuance qual é o X e por que é bis, como alguém desde que ama alguma quer algemas, a seiva subindo, as folhas falhando, o nimbo agora nihilante em volta da guirlanda tão comportado, os gêmeos no ventre, todos os rivais para todo o mar, lança ganha, ó desastro, lança perde, ó quão sinastro. Mas Hen tem algo do nariz de Horsa, e Jeff tem os sinais de Ham em torno à boca, e o belo que empalidece na paleta, que ruge rosa, orange ou âmbars é verde azul na anilina, violeta extinta. Então, o que poderia esse longe vidente parecer para si mesmo aparecer parecendo? Responda-me. Resposta: um colhido escapo. É um prazer muito grande o de estar aqui com vocês e recebendo o poeta, amigo, tradutor, Augusto de Campos. Agradeço muito esse ensejo de vir ter essa conversa sobre o Joyce e me sinto muito à vontade em fazê-lo no contexto em que a Jerusa vem conversando com vocês, porque na área da literatura russa, da cultura russa, o Joyce tem uma presença significativa. É sabido que o Eisenstein, o grande cineasta, talvez o maior cineasta de todos os tempos, teve grande interesse na obra do Joyce. Ele se interessava especialmente pelo Ulisses, aquele uso radical da textualidade do Joyce, em que ele ao mesmo tempo funde o mundo exterior com o interior, com o monólogo interior, interessou muitíssimo ao Eisenstein, e ele mesmo dizia que era um dos fundamentos da teoria da montagem dele, pelo menos um dos inspiradores, um dos grandes inspiradores da teoria da montagem dele foi Joyce, a leitura do Ulisses em particular. Mas eu vou aqui, o material que eu trouxe não é propriamente sobre o Ulisses, sim sobre o Finnegan's Wake, que é a aventura ainda mais radical do Joyce. E mesmo quanto a esta, o Eisenstein também se interessou muito, a tal ponto que ele chegou a visitar o Joyce. Chegou a visitá-lo e ele conta que o Joyce, já praticamente cego, quase cego, ele fez a leitura de um pequeno trecho da Ana Lívia Plurabel, isso em Paris, né, uma visita que Eisenstein fez aí. E que o Joyce, já quase cego, tinha trouxe à frente um papel de quase 1 metro por 1 metro, com as letras enormes, porque ele não enxergava mais, para fazer a leitura dele, que é maravilhosa. É uma leitura magnífica, insuperável. Só mesmo o Joyce poderia ler assim. Mas há outras interpretações também muito interessantes desse lado aural
da produção do Joyce, da textualidade do Joyce, e que foi o que prevaleceu nos últimos tempos, onde ele quase cego, parece que projetou ainda mais toda essa linguagem sonora dos textos dele. O Eisenstein tinha, com relação ao Finnegan's Wake, as mesmas reservas que tinha o Ezra Pound, por coincidência, porque o Ezra Pound foi um dos entusiastas do Ulisses, não é? Contribuiu muito até para a difusão, até para a publicação do Ulisses, mas ele, já envolvido com temáticas políticas, ele, à altura de 1924, 25, quando o Joyce começou, em 24, quando ele começou a apresentar os primeiros textos da Ana Lívia Plurabel, Pound não gostou. O Joyce começou a publicar esses textos, chamava de Work in Progress. Pound dizia que era Work in Regress, não é? E as mesmas reservas tinha o Eisenstein. Por quê? Porque eram reservas, na verdade, de cunho ideológico. Eles estavam queriam exigir, de certa maneira, uma maior presença da fraseologia que implicaria, talvez, uma inserção ideológica. Mas parece que o futuro deu mais razão sobre esse aspecto a Joyce do que a qualquer outro, porque hoje o Finnegan's Wake está traduzido até em chinês, né? A Pound achava que esses textos do Joyce só iriam interessar um pequeno grupo de pessoas, alguns estudiosos, talvez especialistas ou especializados na obra dele, mas a verdade é que o Finnegan's Wake hoje tem uma presença muito grande até na articulação de uma linguagem nova, e foi isso que nós vimos no Finnegan's Wake, quando nos primeiros movimentos que nós fizemos no sentido de buscar encontrar novos caminhos nos anos 50, quando Haroldo, Décio e eu começamos a estudar a obra do Joyce e particularmente o Finnegan's Wake. O que nos interessava especialmente na tentativa de formular uma linguagem nova para a poesia era essa subversão estrutural que nós buscamos em muitos autores e acabamos identificando especialmente na obra do Joyce, do Ezra Pound, antes de todos na do Mallarmé, Un coup de dé, o poema Entre Séculos, não é, que apontou para novos caminhos na poesia, com a espacialização das palavras, o poema Partitura. Encontrávamos na fragmentação da poesia do Cummings, encontrávamos no método ideogrâmico do Pound, que, por sinal, nesse ponto, coincidiu também com Eisenstein, que se interessou muito pelo ideograma, pela estrutura do ideograma chinês, e encontrávamos no Finnegan's Wake do Joyce essa linguagem polifônica que o Joyce encontrou e que se baseia numa superposição vocabular. Não é? Tudo isso começou, na verdade, com o Lewis Carroll, que no seu poema Jabberwock, Jaguar-d'Arte, que eu traduzi, inventou a palavra valise, a palavra onde você sobrepõe ou justapõe duas palavras, não é? Formando uma terceira. Não é? Grilvo, grito e silvo. O Jaguar-d'Arte começa, Jabberwock em inglês. 'Twas brillig, and the slighty toves did gyre and gimble on the wave. All mims where the bottle goes, and moon rats outgrave. Era brilhus. As desmolisas touvas roldavam e reouviam nos gremilvos. Estavam mimsicais as pintalouvas, e os mumiratos davam grilvos.
Foge do jaguardarte, o que não morre, garra que agarra, bocarra que urra. Foge da ave fel-fel, meu filho, e corre do frumioso babassur. Isso é um trecho inicial desse poema Jaguardarte. E é claro que o Joyce ainda radicalizou esse processo de sobreposição vocabular, criando mais do que a junção de duas palavras, mas a junção de muitos vocábulos num só. Já desde os anos 50, nós estávamos nos interessando pelo Finnegan's Wake, e isso traduz todo um contexto da época, porque o fim da Segunda Grande Guerra, 45, ele trouxe mudanças radicais na cultura brasileira. Era um momento de grande euforia, na verdade. O fim da guerra, a redemocratização do país, que tivera uma ditadura que durou 15 anos, ditadura do Getúlio Vargas, e muita coisa nova estava acontecendo. Criou-se, em fins de 40 ainda, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, logo depois o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A primeira Bienal de São Paulo foi em 1951, e no âmbito literário houve uma coisa fundamental, que foi o giro da influência da cultura francesa para a inglesa. Tudo que se conhecia até então na literatura brasileira, ou quase tudo, talvez algumas raras exceções, Machado de Assis, com a sua influência inglesa do Sterne, e algum outro caso, mas a cultura europeia de influência no Brasil vinha filtrada pela cultura francesa. Mesmo os que leram, os intelectuais brasileiros, daqueles que leram, tomaram conhecimento do Ulisses, que foi o grande marco antinormativo da prosa universal, a prosa moderna, mesmo aqueles que o leram no Brasil, leram provavelmente na tradução francesa, não no original. E o Finnegan's Wake, então, nem se fala, era praticamente desconhecido. A Pagou, que foi talvez a primeira escritora, o primeiro escritor que traduziu um pequeno texto do Ulisses, traduziu do francês. Não traduziu do texto inglês. E houve nessa grande onda de difusão do idioma inglês, aqui em São Paulo especialmente, nós tínhamos à nossa disposição uma livraria, a Livraria Pioneira, que era especialista em importação de livros de língua inglesa dos Estados Unidos e da Inglaterra. E então nós pudemos ter acesso a essa experiencial da prosa e da poética do Joyce, entre outras, e começamos então a tentar nos aproximar desses textos através da tradução. Eu, em 1957, já publicava no Jornal do Brasil, suplemento literário do Jornal do Brasil, uma página, que me deram uma página grande, 2 páginas, um artigo que se chamava James Joyce em Finnegan's Copy, e onde publicava algumas traduções minhas e do Haroldo. Ana Lívia Plurabel. É um texto muito interessante porque ele mostra, talvez mais do que qualquer outro, a técnica de palimpsesto do Joyce. Nesse texto, ele imagina, como quadro contextual, uma conversa entre 2 lavadeiras. Elas falam sobre a vida dos personagens centrais do Finnegan's Wake, que são Ana Lívia Plurabel, HCE, os 2 filhos e a filha, que é através desse núcleo central, desse núcleo familiar, o Joyce projeta, através de superposições, de trocadilhos, de jogos verbais, praticamente toda a história da humanidade, através de várias linguagens. E neste trecho em especial,
nós temos as duas lavadeiras que falam, conversam sobre a vida, ao mesmo tempo que lavam a roupa do casal, eles conversam sobre a vida íntima dos dois. À medida que elas falam de duas margens de um rio, que é o rio Liffey, que ao mesmo tempo se associa no imaginário do Joyce, como se fosse um sonho, um pesadelo, se associa com a própria figura da mulher central, que é Ana Lívia Plurabel. Então esse é o rio Liffey. Já percebem que aí já há uma troca vocabular entre a palavra Lívia e o rio Liffey. Então, à medida que elas conversam, cada uma do lado do rio, a noite vai caindo. O rio vai deixando de aparecer cada vez mais, cada uma na sua margem, uma se transforma numa pedra e outra se transforma num álamo. E assim procede o Joyce com o seu texto como se fosse um sonho ou um pesadelo, onde as coisas se transformam em elementos da própria natureza e vice-versa. Pois bem, nesse trecho em que dialogam as duas lavadeiras, ele imbricou nomes de rios. À medida que elas vão falando, as palavras vão se deformando e vão se referindo a nomes de rios. A princípio, quando nós começamos a traduzir, quando comecei a traduzir esse trecho, pensava-se que no trecho todo, que tem várias páginas, não sei quantas linhas tem, mas que no trecho todo haveria cerca de 300 nomes de rios imbricados. À medida que se foi fazendo pesquisa sobre o texto do Joyce, verificou-se que não eram 300, eram 800. Então, cerca de 800. Então, eu fiz uma primeira tradução e, mais recentemente, revi tudo. Fala-me de Ana Lívia. Quero ouvir tudo sobre Ana Lívia. Bem, você conhece Ana Lívia? Mas, claro, todo mundo. Fala-me tudo. Quero ouvir já. É de matar. Ora, você sabe quando aquele malandro fez baque e fez o que você sabe? Sim, eu sei. E daí? Lave com calma e não salpique a gente. Salpique, já tem um rio Saal. Lave com calma e não salpique a gente. Levante as mangas e solte a língua. E pare, de bater em mim quando se abaixa a nágua. O que diabo foi que tentaram descobrir quando ele tresandou fazendo no parque de Duendix? O grande canalha. A camisa sua, veja, a lama que ela deixa. Toda a água está preta. É molhar e malhar a semana inteira. Já lavei tanto que perdi a conta. Sei decor os lugares que ele costuma cacolavar. Sujeito sujo. E eu esfolando a mão e esfomeando a minha fome para tornar pública sua roupa íntima. Bata bem com a batalhavadeira e limpe depois. Meus pulsos emperrujam de tanto esfregar as manchas de mofo. Que níperes de umidade e que gangerenas de pecado. Gangerenas, por exemplo, ele pega a palavra gangrena, que ele imbrica o nome do rio Ganges, rio da Índia. Eu, então, refiz esse texto e, nesse mesmo texto, incluí os rios Mali, Leven, Abai, Kami, Ben, Som, Stupi, Struma, Lempa, Melegues, Lodon, etc. Então o mesmo trecho ficou assim. Fala-me de Ana Lívia. Quero ouvir tudo sobre Ana Lívia. Bem, você conhece Ana Lívia? Mas claro, todo mundo. Fala-me tudo. Quero ouvir já. É de matar. Ora, você sabe, quando aquele maliandro cricou e fez o que você sabe. Sim, eu sei. E daí? Lavanha com calma e não salpica a gente. Levanta as mangas e solta a língua. E para, de bater em mim quando se abaixa na água. Que diabo foi que tentaram descobrir que ele tresandou fazendo no parque de Duendix?
o grande bandalho. A camisa sua, veja, a lama que ela deixa, toda a água está preta. É molhar e malhar a semana inteira. Já lavei tanto que perdi a conta. Sei decor os lugares que ele costuma emporcoalhar, sujeito sujo. E eu estupiando a mão e estapeando a minha fome para tornar pública sua roupa íntima. Bate bem com a batalhavadeira e lempa depois. Meus pulsos emperrujam de tanto esfregar. Melegues de lódon, que nípers de umidade e que gangerenas de pecado. Desse mesmo trecho da Ana Lívia, eu vou ler também um pequeno fragmento que traduzimos Haroldo e eu. Não ouço por causa das águas de, o bebê balbúcio das águas de, sibilantes morcegos, ratos da vala. Fala, cala, como é? Você não foi para casa? Que João José? Não ouço por causa da asa dos morcegos, todas as liviantes águas de. Ah, fala, salva-nos, planta dos pés, pesa. Sinto-me tão calma como aquele olmo. Um conto contado de Shom ou Shem? Todos os filhas de Lívia, falcões da escuridão, ouvi-nos. Noite, noite, minha cabeça cai. Sinto-me tão lerda como aquela pedra. Fala-me de João ou Shom? Quem foram Shem ou Shom, os filhos ou filhas vivos de tudo treva? Fala-me, 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 álamo. Noite, noite, fala-me, fala de planta ou pedra, as rio correntes águas de, as indo e vindo águas de, noite. Neste fragmento é que aparece a famosa expressão The panorama of all flores of speech. Panorama, em vez de panorama, flores e speech, vários idiomas e ao mesmo tempo a transformação sinestésica, não é, das associações que ele faz a partir do próprio léxico. Podemos sentir bem esse caráter caleidoscópico do Finnegans Wake. Aí estão capsulados alguns dos principais motivos recorrentes do livro: o curso e recurso da história, o conflito entre os irmãos Shem e Shom, o eterno feminino, que ruge rosa, orange ou âmbar é verde e azul na anilina, violeta extinta. Numa das interpretações do que o texto propicia, pode-se ver o fragmento de um pequeno discurso metalinguístico sobre a natureza do Finnegans Wake. Há uma longuíssima pergunta num período único que parece não ter fim e uma brevíssima resposta. A pergunta poderia ser glosada sumariamente assim: se um ser humano, durante o sono, emergindo das fadigas do dia a dia, a jornalidade no tediário, pudesse ter uma visão do Finnegans Wake, com o que se pareceria essa visão? A resposta funde espaço e tempo numa única palavra, superpondo a imagem do caleidoscópio e a de colidir, escapar. Nesta visão cubo-futurista do texto de Joyce, a palavra é um colidoescapo. É um texto, na verdade, inqualificável, não é propriamente um romance, embora tenha um certo enredo, um enredo mais ou menos arquetípico, que se sobrepõe em todas as épocas da humanidade. Por exemplo, o tema da queda aparece a todo momento. Essa queda é a queda de Adão e Eva, é a queda de Napoleão, é o crash da Bolsa. Enfim, tudo isso se superpõe nessa linguagem atravessada por trocadilhos e palavras polissêmicas.
de tal sorte que o livro funciona como uma espécie de I Ching. Pode-se entrar no Finnegan's Wake a partir de qualquer página, são 628 páginas ao todo. Cada página sobrepõe praticamente todo o conteúdo do livro, não é? Então, é uma espécie de areia movediça em que você nunca consegue ter uma leitura unívoca e que torna extremamente difícil aos tradutores você poder chegar a criar entidades lexicográficas, entidades de linguagem que se aproximem desses textos. Haroldo e eu tentamos fazê-lo em alguns textos muitíssimo trabalhados, outros fizeram já traduções mais extensivas, não traduções intensivas como a nossa, mas traduções extensivas, ao caso do Donald Schuller, que traduziu por inteiro o Finnegan's Wake. Né? São tipos de abordagem diferentes, uma mais transcriativa, outra mais aproximada da literalidade, e que tentam dar conta desse universo extraordinário que o Joyce criou. Há um interesse especial no caso do Joyce do Finnegan's Wake, porque, como já se disse, esse texto dele, que ocupou tantas páginas, 600 e tantas páginas, na verdade, ele tem uma temática básica, quase que arquetípica, que é aquele nódulo familiar através do qual passa toda a história da humanidade, todos os eventos da humanidade passam através desses embates que se passam nesse núcleo básico. Mas a verdade é que o protagonista mais absoluto da sua prosa é a própria linguagem. Não é? É essa linguagem é através da linguagem que ele suscita toda essa reflexão sobre a humanidade, sobre o próprio mistério da existência. Não é isso? E aí é que se encontra toda a poética do trabalho dele, que certamente para estudiosos como o Ivanov tem uma motivação muito grande, porque é a própria linguagem que está sendo o protagonista principal da prosa. Não se trata de aprofundar tanto uma narrativa, um discurso narrativo, mas de, através de umas sucessivas montagens e associações, sobreposições associativas, reinventar todo esse passado, inclusive o passado mitológico que interessa a ele. Né? Se nós não tivéssemos conhecido os textos do Chlebnikov nos anos 50, ele entraria seguramente no Paideuma, na lista dos autores fundantes, dos autores. Na verdade, ele foi um post-scriptum no nosso trabalho, mas um grande post-scriptum que nos foi propiciado, como é sabido, pela presença, pela fortuna que tivemos de encontrar alguém como Boris Schneiderman. Né? Foi nos anos 60 e foi através desse acaso maravilhoso que foi o encontro com o Boris que nós pudemos nos aproximar dos grandes autores, dos grandes inventores, como o Chlebnikov, os grandes inventores da vanguarda russa, das primeiras décadas, né? Que o russo é um idioma muito difícil. A ideia que se tinha de literatura russa, de poesia russa, digamos, antes da presença do Boris, era um falso russo, era um russo traduzido e importado e transfigurado de tradições ruins do espanhol. Né? O Mayakovsky que eu conhecia
Eu achava interessante, desde os anos 50, a personalidade do Mayakovsky, ela era mais inspiradora do que a própria obra dele. Alguém que, como ele, tinha tido aquela vida agitada, aqueles temas todos revolucionários, não é? Tinha se suicidado nos anos 30, eram fatos que não estavam totalmente esclarecidos àquela altura, não é? A própria questão ideológica buscava enfraquecer a ideia de que o suicídio do Mayakovsky tinha sido motivado também por questões pela própria desilusão que ele passou a ter na medida em que passou a dominar como figura central da política russa o Stalin. Não é isso? Então, o que se tinha era uma visão muito frágil do que podia ser a literatura russa para a criação de novas estruturas linguísticas, como a gente imaginava nos anos 50. Isso tudo ocorreu nos anos 60. Nos anos 60, na medida que eu estudei com o Boris, Haroldo também, não é, passou a traduzir e depois se aproximou do Boris. Eu estudei quase 2 anos no curso livre de russo que o Boris passou a ter em 62, e aí pudemos trabalhar conhecimento com a poesia do Mayakovsky, do Khlyebnikov, Krutchonek. E o Khlyebnikov se aproxima muito do Joyce porque ele também fez da linguagem um tema fundamental, né? A própria linguagem da poesia, que chamam de a poesia Zaum, a poesia transmental, ela é feita também de construções vocabulares, algumas absolutamente inéditas, de novas palavras criadas inteiramente a partir de núcleos, não é? de radicais que propiciam a criação de associações vocabulares plurissemânticas, não é? De muitos significados. Então, as poéticas desenvolvidas pelo Khlyebnikov e pelos cubofuturistas, pelos poetas que se reuniram em torno do cubofuturismo no início do século passado, na Rússia, tem tudo que ver com esses problemas que suscita a linguagem do Joyce. Eu tendo a associar o Finnegan's Wake mais ao próprio Eisenstein, ou Eisenstein, como dizem os russos, não é? Aquelas sobreposições que você vê em Outubro, por exemplo, quando você tem aquelas imagens orientais, ele usa mais propriamente fusão ali, mas usa também a montagem, uma montagem muito rápida de imagens diferentes. Eu acho que isso se aproxima mais da linguagem de superposição vocabular do Joyce, esses cortes muito bruscos, ou então essas fusões de imagens, às vezes 2, 3 imagens fundidas numa imagem só. Eu acho que isso se aproxima mais da linguagem do Finnegan's Wake. Tout existe pour aboutir à un livre. Eu depois que cheguei a fazer um poema que eu terminava, tudo existe para acabar em TV. Mas depois eu fiz um último, que é o TV Grama 4, em que eu corrigi, né? TV Grama 4 erratum, né? Tudo existe para acabar em YouTube. Ah, Mallarmé, já pairas sobre o sub. Tudo existe para acabar em YouTube. Algumas ideias do Jung, no sentido das formas arquetípicas, interessaram ao Joyce, né? Eu acho que não só o Freud, como o Joyce, como Jung, tem a ver com essa coisa, essa experiência, especialmente no caso Jung, a experiência xamanística, a experiência de trazer todo o arquétipo humano para essas
estruturas da linguagem, eu acho que está dentro dos propósitos do Joyce, sem dúvida. Na própria autobiografia dele, ele relata esse encontro com o Joyce, encontro pessoal com o Joyce, mas também em escritos ao longo de outros livros. Ele diz que ele ficou absolutamente fascinado pelo Ulisses. Aquela coisa do monólogo interior, mas desenvolvida pelo Joyce muito radicalmente, porque ele pega, por exemplo, o Bloom, ou mesmo o monólogo da Molly no final, ela está falando de fatos objetivos, ou está vendo alguma coisa, ou observando alguma coisa da paisagem, ao mesmo tempo ele passa abruptamente para o que ele está pensando. Às vezes pode ser uma associação completamente desconectada com aquilo que ele está vendo. E isso para o Eisenstein, pelo que eu entendi, era o Joyce fundamental, que ele achava que era o maior escritor da modernidade. Quando chegou no Finnegan's Wake, ele gostou, ele apreciou, mas aí já entrava, isso eu mencionei isso de passado, foi a mesma coisa que aconteceu com Ezra Pound. Ele já entrava o fator ideológico, ele achava que a obra não podia se interiorizar tanto. Então ele atribuía isso, esse é o tipo de interpretação dele, muito ligeira, ele não se estendeu muito sobre isso, ele apenas faz um pequeno comentário, que ele achava que aquilo tinha que ver com a própria perda da visão do Joyce. O Joyce, de certa maneira, internalizou a linguagem dele, radicalizou e internalizou mais ainda. Mas o Joyce dizia que o objetivo dele era a linguagem da noturnidade, era a linguagem do sonho. Ele estava envolvido com a linguagem do sonho. Agora, eu acho que havia tanto na apreciação do Pound, quer dizer, na desapreciação, no desapreço, na relativa objeção, vamos dizer assim melhor, que eles tinham, era mais de uma coisa de conteúdo ideológico. A essa altura, já não sei mais se não era uma coisa até imposta, no caso da União Soviética, porque os escritores estavam vigiados. Quando o Eisenstein estava fazendo os filmes dele, já estava sob suspeita, de certa maneira. Ele tinha que apresentar, de algum modo, até para fazer passar a ideia de que Joyce pudesse ser lido na União Soviética, ele já era mal visto, ele tinha que, de alguma maneira, fazer algum tipo de restrição. Mas é muito bonito, extraordinário, mas acho que também é importante o encargo social. Essa era a ideia, essa era também a ideia do Pound. Eu acho que eles perderam para a história, num certo sentido, porque hoje, mesmo vendo os filmes do Eisenstein, outro dia ainda revi no canal, acho que o canal Futura, quando passando os filmes, comecei a ver Outubro, por exemplo, eu tinha no meu imaginário, Outubro para mim era o máximo. Aí eu comecei a ver que o que me interessava no Outubro eram aquelas imagens. Quando o Outubro é mais discursivo, quando ele se torna mais discursivo, começa a apresentar, digamos, a parte, vamos dizer assim, propriamente semântica, aí quando começa o tipo, o mau caráter, o operário sempre lindo, sempre terrivelmente apresentado de um modo grotesco para acentuar, não é, o caráter positivo, e os adversários apresentados sempre quase como caricaturas. Eu digo, aquilo me interessa menos, o que me interessa mais é a parte, não é? O que interessa mais o que interessa mais no Outubro é, digamos, aquela imagem da ponte que vai se abrindo, e o cavalo que cai, não é? O cavalo branco, não é? Morto, que é o cadáver, não é? Agora que vai se separando e no fim cai. Isso interessa mais do que isso, é mais Finnegan's Wake do que Ulisses, né? As restrições, penso eu, foram mais restrições ocasionais, talvez necessárias para compatibilizá-lo e dar-lhe liberdade para fazer os seus filmes, do que propriamente para corresponder ao que realmente ele fazia, porque ele fazia mais nos momentos que lhe interessa mais, talvez seja isso que eu queira dizer, ele era mais Finnegan's Wake do que Ulisses. Eu fico pensando um pouco no Timothy Leary,
que falava sobre, quando ele, na última fase, ele escreveu uma série de artigos que foram reunidos no livro Chaos and Cybernetics, em que ele falava do futuro do mundo da imagem em movimento, do próprio cinema já, da perspectiva da linguagem digital. Então ele falava, vamos ter haikais eletrônicos, trailers melhores do que filmes. E eu fico pensando que se você assiste hoje, trailers melhores do que filmes, você vê hoje o encoraçado Potemkin, ou para ser fiel ao Patiomkin, né? Encoraçado Patiomkin, mas que para nós é encoraçado Potemkin. A cena da escadaria é melhor do que todo o resto do filme, né? O ideograma do encoraçado é a escadaria melhor do que o filme, não é? O ideograma do Alexandre Nevsky é aquela cena em que está tudo branco e começa a aparecer os pontos dos dois exércitos que vão se defrontar, não é? Eu me lembro que o Valdemar Cordeiro, que liderou os pintores concretos nos anos 50, ele viu o filme e ele dizia, isso é suprematismo puro, isso é o branco sobre o branco. Quer dizer, isso é um trecho do Alexandre Neves. É claro que eu estou exagerando, estou radicalizando um pensamento para a gente poder pensar sobre ele, mas eu digo, então aí é que eu digo que nos momentos ápices desses filmes, onde a narrativa se concentra, se densifica e se poetiza mais, aí a admiração do Eisenstein, como eu posso imaginá-la, é mais Finnegan's Wake do que o próprio Ulisses, que já é a radicalização. Finnegan's Wake é a radicalização da radicalização. Uma coisa é a linguagem cotidiana, então, assim, a linguagem direcionada para um objetivo pragmático. Então, aí você, de acordo com cada contexto linguístico, você tende a usar uma linguagem mais codificada e mais direcionada. Não é? Se você vai à cidade comprar um determinado objeto, isso tem que ser claramente articulado. Eu acho que justamente a poesia é o local onde você tem a liberdade de até contrariar aquilo que se chama de a índole da língua, ou não é? A construção linguística é um território onde você tem muito mais liberdade. Então, nesse sentido, eu acho que a ideia de que, digamos assim, haja maior dificuldade para construir compostos ou neologismos nesse ou aquele idioma é mais uma visão de perspectiva direcionada, que mesmo na poesia do passado, não é, no nosso idioma, a gente encontra exemplos de muito bem sucedidos de construção de palavras vocábulas, sem contar que o próprio idioma traz já, digamos assim, na sua articulação natural, exemplos de construção de compostos ou de neologismos que a todo momento surgem, não é? Então você tem o Odorico Mendes, você tem Filinto Elísio, você tem, para colocar um exemplo mais próximo que nós descobrimos, tem o Sousandro, sobrenadam em rum, uma timese, né? Uma construção timética. E muitas vezes, fóssil petrifique, o verbo fóssil petrificar, não é? Quer dizer que é um exemplo típico que corresponde às coisas do Joyce, é o próprio cinema, que quando você ou, digamos assim, o cinema ou, em termos de artes plásticas, digamos, as táticas do cubismo, que associam vários elementos, fragmentos de objetos ou de cartas ou de trechos de escrita, não é? Todos compendiados numa produção única. Eu acho que
pode ser feito, e é claro que não fazendo parte das práticas do idioma, elas são mais difíceis de construção. Eu acho que determinadas línguas, como o inglês ou como o alemão, já tem, no próprio idioma da comunicação cotidiana, já tem essa índole de associar blocos de palavras. São mais monossilábicas também essas linguagens, né? Português você encontra em relação a esses idiomas, como o inglês, no caso do Joyce, o inglês básico, porque o Joyce também não é inglês, né? Ele é na verdade é um wakeês, né? Tem uma base no inglês, mas a linguagem é atropelada por tantos idiomas ao mesmo tempo, que no fim ele cria um tipo de linguagem de idioleto, né? Polilinguístico, quer dizer, não é um idioleto solipsista, porque não é uma coisa, um idioma que ele criou a tal ponto que ele não tem correspondência com nada. Ao contrário, o Joyce dizia que ele podia explicar cada palavra, que não havia uma palavra do Finnegan's Wake que ele não pudesse explicar. Nesse sentido, ele era o contrário da Gertrude Stein, que aliás não imbicavam, né? A Gertrude Stein não, a Gertrude Stein já usava palavras simples, mas colocadas de uma certa forma, de uma tal forma, especialmente no livro mais radical dela, o Tender Buttons, de uma tal forma que aquela você não era capaz de formular resultado semântico nenhum da união da sequência de palavras, todas elas palavras comuns, mas que não faziam nenhum sentido. O Joyce não, o Joyce criava palavras, mas ele dizia que podia explicar. Então determinada, como no caso dos rios, determinada palavra é associada ao rio. O rio não está ali gratuitamente, está ali porque ele faz parte dessa mitopoética dele. Então é o rio Dublin que atravessa, é o rio Liffey que atravessa Dublin, é um rio simbólico, é o Capibaribe do Joyce, é o Capibaribe João Cabralino do Joyce, é o rio Liffey, né? Essa capacidade de criar e recriar elementos lexicais novos, combinar novas associações de palavras. Eu acho que essa é a ação da poesia, faz parte do processo poético. Não quer dizer que toda a poesia deva ser assim. Poesia tem muitos caminhos, não é? Mas um deles é o de você trabalhar diretamente com a linguagem, através dela criar associações, relações interessantes, relações significativas, né? Significantes, né? A tradução se enfrenta com todos esses problemas. Talvez haja maiores dificuldades de alguns idiomas para traduzir outros, que tem na sua estruturação uma maleabilidade maior, não é? Então, o inglês, nesse sentido, é uma linguagem privilegiado, porque ele já tem na sua estrutura, na linguagem comunicativa, uma facilidade muito grande combinatória, e é um idioma muito monossilábico, né? As palavras são muito curtas. E o Ezra Pound dizia que o tradutor deve ser sempre mais breve do que o texto que ele traduz, né? Você nota isso, é uma das primeiras, das regras mais evidentes para quem traduz. Quando você vê um texto curto que é traduzido muito longamente, você já vê que já perdeu a partida de início, perdeu a parada de início. Quer dizer, teoricamente, claro que cada caso é um caso, mas teoricamente a tradução deve sempre tender a concentrar-se. Aí a dificuldade do português diante do inglês, não é? Tradução de poesia é mais ou menos como uma performance, num certo sentido. Você vê assim, é como uma interpretação, no sentido de interpretação. Você pega Summertime, do Cole Porter, não é? Ele, cantado pela Billie Holiday, é uma coisa, cantado pela Janis Joplin é outro, cantado pela Barbara Hendricks, que é uma soprano, é uma terceira coisa, cantado por um estudioso do Cole Porter, que sabe tudo sobre o Cole Porter, muito mais do que todas as cantoras, é outra coisa. Quer dizer, há também
há uma necessidade de você corresponder, tentar vencer essas barreiras de diferentes idiomas, e há também uma poeticidade que é intransferível. É como alguém que executa uma peça, né? Precisa ter essa capacidade de recriar. O ideograma nos traz mais a ideia de justaposição. E a linguagem palimpséstica do Joyce é mais a ideia de superposição. Não é? No ideograma, você justapõe signos, coloca um ao lado do outro. Não é? No processo, digamos assim, de trocadilho, de palavra valise, levado à radicalidade pelo Joyce, você não tem justaposição, você tem sobreposição, não é? Quando ele fala laughers, em vez de laughter, lágrima, riso e lágrima ao mesmo tempo, é difícil você dizer o que você viu antes, o que você viu primeiro. Você vê 3 palavras, não é? Você 2 palavras juntas, 3 palavras juntas, não é? Agora, há casos que são mais de justaposição, mesmo dentro da técnica de palimpsesto do Joyce. Silver Moon Lake. Você tem floresta, lua e lago, né? Você tem 3 palavras, você vê uma depois da outra. Mas é certo também que no tipo de recepção que você tem de um vocábulo, dito rapidamente, a justaposição e a superposição quase que se confundem, né? Que é muito breve. Silver Moon Lake. Kaleidoscape. Então você tem no Joyce, você tem as duas coisas. Agora, você pode pensar também no reverso, né? Que o ideograma, na medida em que ele é apreendido, hoje nem é mais, porque hoje, digamos assim, que o ideograma original se fossilizou ou se etimologizou. Hoje ele é visto mais como som, ou visto com tal abrangência que ao ler um ideograma, suponho eu, quanto posso dizer da linguagem do chinês, aquilo já vem associado, aquilo já vem codificado, de modo que você não vai decompor, a não ser como quem faz um raciocínio etimológico, você não vai decompor os elementos os elementos originariamente pictográficos que formaram uma determinada palavra que você está lendo. Mas, na verdade, existe aí justaposição e um pouco de superposição. Eu acho, realmente, Pound é mais justaposição. Até as táticas de linguagem do Joyce, em muitos casos, levam mais à superposição. Eu acho que aí é que está a diferença. Ele diz assim numa carta, né, quem sabe no futuro Haroldo gostava muito da palavra escoliasta, né? Quem sabe algum escoliasta do futuro vai se interessar. Mas o Pound estava errado, porque hoje, há 2 anos atrás, eu vi uma notícia na internet, né? Porque tudo acaba na internet e no YouTube, né? Eu vi uma notícia de que havia saído uma primeira edição chinesa do Finnegan's Wake. Parece que é só um capítulo inteiro. Mas que a edição de 8.000 exemplares esgotou em 2 semanas. Mas o fato é que o interesse das várias artes e da própria literatura pelo Finnegan's Wake, pela linguagem noturna do Finnegan's Wake e do Joyce, foi muito além dos escoliastas que o Pound previu, então, pessimisticamente, mas numa fase ideológica. Ele queria ver ideologia em tudo, queria que tudo se encaminhasse para uma poesia que desse conta de temas mais objetivos e ideológicos. Pound criticou muito Joyce pela dificuldade que ele achava em que se convertia a linguagem que o Joyce criou, mas ele acabou fazendo os cantos que são tão difíceis ou mais do que Finnegan's Wake. Você lê os cantos, hoje, especialmente a partir dos Pisan cantos, é como se fosse a ponta de um iceberg. Você tem que ler tudo que o Pound leu para saber de onde ele tirou uma frase daqui ou dali. Quer dizer, e as cartas do Pound são muito difíceis também. São extraordinárias, também são as cartas mais interessantes que existem.
mas que elas são difíceis, são. Agora, o Cummings também não é fácil, então, e escreve com muita abreviatura, tem uma escrita gráfica também difícil. Essa é a correspondência mais difícil que eu conheço, Pound e Cummings. Poe tem tudo a ver com todos esses problemas que nós estávamos abordando a propósito da linguagem, né? A própria escrita dele, que já é muito sintética, né? Ele achava que o poema só poderia ser breve, né? Ele postulava a brevidade dos poemas, achava que a própria índole da linguagem poética era a brevidade, só acreditava no poema breve. Ao mesmo tempo ele tinha esse interesse pela criptografia, né? Você pega aquele conto do Escaravelho de Ouro, né? Que foi praticamente um dos precursores, se não for o precursor, dessa linguagem que se reflete sobre a própria linguagem, né? Você tem que atravessar a decifração de um criptograma para poder chegar à conclusão do conto, não é? Eu acho que a reflexão dele em torno dos problemas da linguagem está patente nos próprios contos e outros textos dele, tanto assim que influenciou ao Baudelaire e a Mallarmé, né? O Poe chegou à universalidade até mais através dos franceses do que dos seus próprios compatriotas, né? Ele só passou a ser valorizado na medida em que ele foi um dos inspiradores da linguagem moderna e dessa reflexão mais densa sobre a poética da linguagem, né? O próprio escrito que ele fez sobre o poema O Corvo, não é, em que ele faz uma leitura em feedback de como ele, que não se sabe até hoje até que ponto aquilo é uma construção a posteriori dele, isto é, feita depois de construído o poema, mas ou se ela realmente corresponde à gênese do poema, mas ele tenta fazer uma análise do poema como se o poema tivesse sido construído peça a peça, né? Em termos de linguagem, portanto, né? E o próprio Jacobson, quando ele estuda, se refere a esse poema, e ele que decifrou aquele final, né? Quoth the Raven, nevermore. Ele descobriu essa espécie de palíndromo entre Raven e Never, né? Essa estrutura quase que molecular da linguagem, que o Poe procurou demonstrar isso no texto que ele faz, analisando o poema, e que muitos acham que é uma construção, uma ficção, mas a verdade é que o Jacobson, ele de certa maneira, ele reforçou a visão crítica de que o Poe estava muito consciente do que estava fazendo com a linguagem, a tal ponto que até celularmente, neste momento em que o próprio Poe não analisa, não é, a visão posterior, a visão extraordinária do Jacobson foi descobrir, né? Never, Raven, never, está embutida nesse não retorno, né, o nevermore. O corvo se reflete de certa maneira na palavra-chave que é o nunca, né? Então eu acho que tem tudo que ver essas perquisições que você encontra na linguagem do Poe estão perfeitamente afeiçoadas a esse tipo de abordagem que a gente está fazendo dos problemas da linguagem, da literatura da linguagem, né? É um tipo, não é toda a literatura, não é todo o processo, mas é um processo que se desenvolve mais especificamente na poesia e onde você concentra também uma grande parte da atenção, você explora as virtualidades fônicas, léxicas, não é, gráficas do próprio idioma, né? Você, de certa maneira, é uma linguagem que se volta, é uma espécie de quase que de metalinguagem
não é? Mais dirigida ao universo emocional, associativo, mas é uma metalinguagem, uma reflexão sobre a própria linguagem, que se passa às vezes paralelamente. Na prosa, ela tende a ocorrer paralelamente ao desenvolvimento de uma estrutura narrativa. No caso do Joyce, do Finnegan's Wake especialmente, daí a dificuldade de você classificar, de você categorizar o que é o Finnegan's Wake. É um romance? Não é. É poesia? Também não é. Mas, estritamente falando, mas é uma coisa e outra. Mas porque no tipo de abordagem, no tipo de escritura dele, se passa esse fenômeno de você fazer passar pela linguagem, não é como se você estivesse criando a sua própria emoção, num certo sentido. Você cria palavras novas, compósitos novos, mas está dando voz também a todo um repertório da linguagem, que talvez na linguagem diurna, não é? Porque o Joyce fala que no Finnegan's Wake ele é a linguagem da noite, talvez na linguagem diurna, isto é, na linguagem cotidiana, na linguagem tipo seta, a linguagem direcionada, você não se permite usar. Aí você está dando vazão, você está trazendo à tona todo um universo oculto, não é? Que tem que se passar necessariamente através, muitas vezes, de transformações da linguagem. Não é? Por isso não é uma linguagem estável, não é a linguagem do código, não é a linguagem da convenção, é a linguagem do código, é a linguagem que se passa fora do código, né? Fora da linguagem contratual, que é a linguagem com a qual nós nos comunicamos, que também tem que existir acima das outras, independentemente das outras, senão não nos conseguiríamos entender uns com os outros. Não é possível a convivência no plano mais geral da comunicação, não é possível a convivência de idioletos. No universo do Finnegan's Wake existe, é uma espécie de idioleto, mas também não é, porque é uma linguagem universal. A linguagem dele é única, mas ao mesmo tempo é universal, porque ele funde, através desses processos associativos de sobreposição ou de justaposição, ele funde emoções e situações que estão compendiadas nas várias criações idiomáticas, na Babel dos idiomas do mundo, né? A minha aproximação do Rilke, ela tem um cunho especial, porque o Rilke, nos anos 50, ele era um poeta, um dos poetas prediletos da geração de 45. Mas o que interessava do Rilke daquela época, e por isso ele não entrou, embora grande poeta como sempre foi, ele não entrou no nosso elenco básico de autores da época, é que o Rilke que interessava era um Rilke mais de cunho de inserção mística, não é um Rilke abstrato, cuja linguagem tinha um difícil acesso quanto à percepção dos seus significados, mas que por isso mesmo ele era um Rilke encantatório, que não abordava, digamos assim, os problemas de linguagem em que nós estávamos centrados. Eu vinha me aproximar do Rilke mais adiante, e o Rilke que eu traduzi e que eu procurei estudar e aprofundar foi antes o Rilke visualista do que o Rilke visionário. Era um Rilke da chamada Dinge-Dichte, né? A poesia coisa. Era o Rilke que foi, aquela época em que escreveu os seus novos poemas, Neue Gedichte, né? Isso foi em 1913, 12, e ele era secretário do Rodin, o escultor Rodin. E ao mesmo tempo, talvez mesmo através do Rodin, ele se apaixonou também pela pintura do Cézanne. Então, paradoxalmente, esse Rilke visionário
teve um momento em que ele, como que concretou a sua poesia. A poesia, ele passou a usar os seus textos de maneira muito sintética e ao mesmo tempo muito objetual, e levou também esse caráter reflexivo, esse caráter subjetivo do trabalho dele para uma abordagem dos fatos. Então ele tem, por exemplo, o poema que eu traduzi, o famoso poema dele é A Pantera, não é? E na Pantera, essa Pantera, ele panteriza a linguagem, ele intersubjetiva de alguma maneira aquela figura. A Pantera que está atrás das grades, encerrada, não é? Ele, ao mesmo tempo que ele faz uma descrição pontual do animal, não é? Flexível, mas ao mesmo tempo ele introjeta naquela figura, naquela imagem animal, ele introjeta um sofrimento humano, não é? É como, de certa maneira, como me lembrou quando eu traduzi, o Guimarães Rosa, que o Haroldo estudou tão bem, na figura daquele meu tio Iauaretê, né? Que ele tem o onceiro que se defronta com um visitante estranho, e que no fim parece que ele sobrepõe também imagens associativas, e parece que aquela figura que está visitando é uma onça. Ele era um onça, tinha uma vivência enorme de caçadas de onça. De repente ele é visitado por uma pessoa que também pode não ser uma pessoa, pode ser uma imaginação dele, mas pode ser a própria onça. E no fim ele se transforma ele mesmo se transforma em onça. A linguagem, ele se transforma em onça através da linguagem. A linguagem dele vai se desarticulando, vai sendo pervadida por interjeições, grunhidos, e ele praticamente no final ele termina com eu oncei. Ele vira onça. Ele vira onça através da linguagem. É um texto também do Guimarães Rosa, que é talvez um dos escritores da nossa modernidade, que de algum modo mais se aproximam do Joyce e do Finnegan's Wake, né? E então se vê que através de estilísticas diferentes, é o caso do Rilke, você chega a uma linguagem que na verdade é o domínio da poesia, né? Que a poesia, só a poesia é que acaba resolvendo esses problemas, que na verdade são problemas fundamentais, afetivos, problemas fundantes da reflexão da humanidade sobre a própria dificuldade de ser, ou a dificuldade de entender a existência, não é? Mas só a poesia tem esse caráter de solucioná-los expressivamente, especificamente através da linguagem. Não se trata de narrar a postura ou a perspectiva do narrador, nesse sentido, é diferente da poesia. É por isso que alguns, como Ezra Pound, dizem que poesia não é bem literatura, que a poesia se aproxima mais da pintura e da música do que da própria literatura. Ela faz parte, sim, da literatura, mas também sai um pouco fora dela. É um corpo estranho, é um anticorpo. Ela propicia justamente através dessa linguagem associativa, que é a maneira do Joyce, a linguagem do Joyce, a linguagem noturna do Finnegan's Wake, a linguagem puramente associativa, mas é também a linguagem do Rilke, quando ele, através de processos de construção poética, ele faz essa troca experiencial entre o objeto e a subjetivação das aflições, dos sentimentos, do desespero, da dificuldade de configurar a existência humana. Aí está essa Pantera
na pantera em que ele se panteriza nesse poema, ele é também um pouco esse o Joyce que associa em palavras camadas e camadas de significado, e é como também o Guimarães Rosa, através desse interrelacionamento associativo que ele faz entre ele, a onça e a experiência dessa vivência que ele resolve através de palavras. Eu não sei. Quem é o Paul Fleming, eu mesmo não sei. Quer dizer, ele é um poeta, eu andei estudando muito o barroco e encontrei também em antologias de poesia barroca alguns poetas que me interessaram muito, né? E esse Paul Fleming eu traduzi há muitos anos, eu traduzi há uns 30, 40 anos atrás. Mas eu acho que hoje como tudo termina na internet e no YouTube, na internet se eu procurar eu vou encontrar muito mais coisas. Mas eu sei que ele é um dos poetas importantes do barroco, né? Existe um outro poeta que eu traduzi mais recentemente, que é muito interessante também, que é o Quirinus Kuhlmann. O Quirinus Kuhlmann passou a interessar muito porque ele fez... Era um místico, criou uma religião, uma dessas figuras do barroco alemão, muito estranho. Ele criou uma religião própria e acabou, inclusive, sendo martirizado em Moscou, para onde ele foi com as pregações dele, acabou sendo queimado vivo, né? Quirinus Kuhlmann. Mas ele produziu muitos poemas, sempre muito interessantes do ponto de vista criativo, do ponto de vista da criação vocabular, neologismos, formas novas. E ele, dentre as realizações mais interessantes dele, está um soneto monossilábico, né? E é um soneto esse que eu traduzi, em que ele é monossilábico e é construído de acordo com uma lei permutacional, leis matemáticas permutacionais, de tal sorte que ele pode se transformar em muitos outros sonetos. É só ele mantendo as rimas, não é? Mantendo a estrutura rímica, você sempre pode jogar com aquelas palavras e você cria 1 milhão de textos a partir daquele texto original. É claro que é uma curiosidade, quer dizer, inclusive a internet proporciona a realização fáctica. Eu vi, inclusive, num dos sites há algum tempo, uma transposição de todos os sonetos. Quer dizer, você clica e muda para uma variante, dentre as milhares de variantes. Mas a conclusão que cheguei é que não há grande acréscimo. Eu acho que, na verdade, há um texto básico, há um texto fundamental. Você pode escolher o que quiser, uma variante, mas não há um alternativa. Mas é interessante no sentido de esse jogo estrutural, no sentido de você organizar, saber como organizar um tipo de associação significativa, né? Mas esses poetas barrocos são todos muito interessantes do ponto de vista criativo, porque eles se concentraram muito na linguagem, né? A tradução sempre pode existir e pode haver sempre uma recriação ou transcriação, como Haroldo preferia chamar, né? Mas há casos impossíveis. Para mim, um dos maiores poemas do século XX, eu diria até, que é um poema do Décio Pinhatari, que é o Life, não é? Ele descobriu em inglês, não sei como, ele teve a sorte de descobrir isso numa linguagem, num idioma que é a língua franca, né? O idioma mais conhecido hoje através da internet, então nem se fala. E é um poema que não tem tradução, não tem possibilidade de você traduzir. Você só constrói, porque tem uma construção gráfica, né, que muito especial, onde você vai somando os traços e ainda por cima, a um dado momento, há uma construção que você pode identificar como o ideograma do Sol, né, que é
Não é porque você tem I, vai acrescendo, imaginando uma linha gráfica. Você tem um I, depois tem um L, depois tem um F, depois tem um E. Depois você tem todos esses traços juntos, não é? E tem no final a palavra life, não é? Não tem como traduzir. Agora, por outro lado, para mim a grandeza desse poema, que eu chamo de biopoema, não é? É um poema que ele não é um mero ludismo, ele não é um jogo de palavras. Ele, na verdade, ele codifica uma gestação, a própria geração, a geração da palavra e a geração você reconhece ali a passagem de toda uma vida, né? A construção e a passagem de toda uma vida, né? Eu acho que enquanto os americanos e os ingleses não reconhecerem que esse poema é um dos poemas fundamentais da poesia universal, estão por fora, simplesmente. Estão por fora, né? Porque o poema é em inglês, está sendo dado de barato para ele. Agora, o desta é um outro poema que também não tem possibilidade de tradução, é o Hombre, Hambre, Hembra. Não é? Se você passa para o português, não é? Homem, mulher, homem, fêmea, se você quiser, fome, fêmea, tem alguma... Mas você não consegue articular 3 palavras que você só altera uma letra e dão essa conjunção tão é outro biopoema, né? Tão abrangente, né? Na sua síntese, né? Mesmo na tradição inglesa, muito próximo do Lewis Carroll, você tem a poesia Nonsense do Edward Lear, né? Certamente o Joyce conhecia, e é todo esse imaginário infantil, ou da literatura infantil, consciente de que é uma literatura que explora justamente certos modos de expressão, né, próprios da criança, porque a criança tem a vantagem de ela não ter sido, ainda não ter passado por uma codificação estrita, não é? Para a criança o céu pode ser vermelho, amarelo, verde, não tem que ser azul. Depois ela vai aprender que vai ligar determinada forma de representação convencional a determinado tipo de imaginário que ela usa. Eu acho que existe essa liberdade. Não é? Certamente esses escritores que antecederam ao Joyce e na exploração desses universos terão relação com a linguagem dele, né? Seguramente. Até porque no início da modernidade, né, da plástica, não só literária, do século XX, foi assimilada muito essa linguagem da criança, a linguagem dos chamados povos primitivos, entre aspas, não é? Então a escultura africana, por exemplo, tem uma relevância enorme, não é? Para Picasso, para as próprias Demoiselles d'Avignon, são inspiradas nas máscaras africanas. As máscaras, a escultura de Benin, né, das regiões africanas, penetrou na Europa, foi uma descoberta que, não é? Quer dizer, que subverteu tudo o que se imaginava de representação da figura na cultura ocidental, não é isso? Por outro lado, da mesma maneira que o jazz também, fazendo a fusão entre a música africana e a música ocidental, operou esse milagre de uma construção musical inusitada, uma invenção. O jazz foi uma invenção do século XX, invenção da cultura africana transposta para os Estados Unidos, né? Tudo isso teve uma importância grande. Eu acredito que o Joyce, ele estava atento a todo esse universo que o circundava, até porque ele viveu na Europa. Paris nos anos 20 era um caldeirão, né, cultural, onde confluía tudo que havia de descoberta nova, né, em todas as áreas, inclusive na área antropológica, né, e ele se interessava muito por esse mundo, né? Tudo isso certamente terá influído na construção, especialmente do Finnegan's Wake, né? A descoberta
digamos assim, do universo do imaginário infantil está muito presente na obra do Paul Klee, na obra do Miró, né? Que se permite esse apagamento de toda a tradição ocidental de pintura em prol de uma criação de imagens totalmente livre, né? Existem dois Byron, na verdade, né? Tem o Byron lírico, que é o Byron dos poemas mais de teor romântico e tal. E existe o Byron satírico, que é o Byron do Dom Juan. Esse Byron do Dom Juan é muito interessante e muito difícil, porque ele escreve em estrofes equivalentes às estrofes camonianas, mas com a liberdade que a sátira lhe dá, ele usa de um rimário muito complexo. Ele usa aquilo que alguns chamam de rima leonina. Você rima uma palavra com duas ou três. Quem usou mais do que todos, ou talvez tanto como os que mais rimas difíceis usaram, foi o próprio Mayakovsky. Mayakovsky fazia as rimas mais incríveis. 2, 3 palavras rimavam com outra, né? Me lembrei de um exemplo de um poema meu da juventude, que eu fazia uma rima, mas é bem o exemplo do que eu chamo de rima leonina. Alucinada entre a luz e nada. Ai, que maravilha. Você tem alucinada e a luz e nada. Você tem 4 palavras que é uma rima chamada rima leonina. E você vê que aqui nós fomos para nosso universo associativo foi muito longe, né? Nós começamos falando do Ivanov, acabamos falando em Timothy Leary, não é? A Máscara Africana, foi uma viagem.